muito boa tarde, tudo de bom para você, está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, uma alegria ter você conosco todas as tardes. Hoje é terça-feira e é dia de nós te ensinarmos a cuidar melhor da sua saúde, sempre com os melhores profissionais. Hoje nós estamos muito gratos porque podemos te ajudar a se cuidar melhor. Sabe o que é muito importante? A prevenção, a gente fala disso o tempo inteiro, porque é a prevenção que nos livra da seriedade das doenças. Quando você descobre, quando você se cuida, quando você faz exames periódicos, você tem essa possibilidade de descobrir a doença, seja qual for, e tem uma possibilidade maior também de cura e de tratamento adequado. Então é muito importante que você preste atenção nas nossas conversas hoje com os nossos especialistas, para que você entenda dessa necessidade. Nós vamos falar, por exemplo, hoje de uma doença, que é a osteoporose, que é muito silenciosa. Quando ela começa a te dar o alarme da dor, porque a dor ela é um alarme, o que acontece? É porque já está mais avançada, é uma doença com grande risco, muitas pessoas morrem, são milhares de mortes no país por conta dessa doença. Então fique aqui com a gente para você entender um pouco mais com o nosso especialista, o tratamento, a prevenção e o diagnóstico também da osteoporose. Esse mês é o mês de conscientização e de combate à osteoporose. Então por isso nós estamos falando desse assunto. Nós vamos falar também de um outro assunto que nos chama a atenção. Se você começar a pensar, se você não teve, você conhece alguém que já teve pedras nos rins, que são os cálculos renais. E dizem que a dor é maior, muito mais terrível que a dor do parto. O doutor está aqui hoje para falar com a gente sobre isso, você vai saber um pouco, será que é verdade? Será que dói tanto assim? E por que é que nós desenvolvemos as pedras nos rins? Você vai entender um pouco mais, você vai saber também por que neste período do ano, quando começa a fazer mais calor, o índice aumenta ainda mais de pedras nos rins aqui no nosso país, tá bom? Então fica aqui para você aprender um pouco mais sobre isso. Nossa cozinha hoje tem uma delícia e olha, é um mega presente de Natal também, para você já começar a se programar. Presente de aniversário são essas frutas feitas com leite em pó. Você pode moldá-las da maneira que você desejar. A apresentação, a Sulani trouxe as cestinhas aí, normalmente elas são vendidas como que em porções mesmo, de caixinhas de frutas, dessa maneira, mas existem várias maneiras de fazer, você pode fazer maiores. Então, além de ser bonita, da apresentação ser bonita, ainda é super rentável para você fazer e vender, e é uma delícia. Então fique aqui para você aprender também essa receita. Vou começar falando sobre osteoporose com o Dr. David, ele está na linha para falar com a gente. Ele é ortopedista e também é especialista em dores. É muito importante que você entenda a nossa conversa, porque nós estamos falando de um universo de pelo menos 80% dos brasileiros que já tiveram problemas ósseos. Doutor, muito boa tarde, obrigada por você estar aqui com a gente, uma alegria te receber. E eu acho muito importante que nós falemos, né, doutor, de prevenção, principalmente quando destacamos doenças que são assim tão silenciosas, né, doutor? Porque a gente não percebe e quando percebe a situação pode ser muito grave. Eu vi um número de mais de 200 mil mortes no país todos os anos por conta da osteoporose. É um número bastante alto, né, doutor? Boa tarde. Olá, boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite de poder estar aqui. Uma alegria ter o senhor aqui, doutor. Muito legal. Realmente, a osteoporose, eu acho que cabe a gente ressaltar que é uma doença extremamente silenciosa, né? Porque a gente não percebe, a gente não vai entendendo isso e muitas vezes quando se faz o diagnóstico já é tarde, porque já houve uma fratura patológica, que seria a definição de uma fratura sem uma energia de trauma ou um mecanismo que levasse essa fratura num osso saudável. Então isso é muito comum, principalmente na população um pouco mais idosa, mulheres após a menopausa, quando a densidade mineral óssea, ou seja, a dureza e a resistência física do osso reduzem. Com isso, o osso passa a ficar mais predisposto a fraturas. E essas sim podem ser fatais. Não à medida que a fratura seja fatal, mas à medida que uma fratura pode acamar aquele paciente, deixá-lo retido no leito, e com isso a gente aumenta muito a chance de infecções, pneumonias, infecções urinárias, que na terceira idade podem vir a ser fatais. Doutor, quando você fala em fraturas, são fraturas assim no sentido de que, por exemplo, se eu caio e quebro a perna é uma coisa, mas esse tipo de fratura causada pela osteoporose é como se eu estivesse andando, minha perna falha do nada. Eu não tropecei, nada. Isso. Ambas as fraturas podem ocorrer. O que acontece na osteoporose, eu gosto de usar um paralelo ali no chocolate, que todo mundo entende.
mas o osso, que era para ser um alpino duro, ele passa a ser um soufflé, inchadinho, quebradiço, sensível. Então, muitas vezes acontece a fratura antes mesmo do paciente cair. Primeiro ele quebra o colo do fêmur, aí cai. E aí, na hora que se examina, descobre que foi uma fratura patológica. Doutor, então a osteoporose é aquela coisa como se criasse uma porosidade mesmo no osso? Exatamente. Como se fosse só selando. Isso, ele passa a ficar todo furadinho, mais soltinho. Se a gente pegar na internet fotos de osteoporose, realmente acontece isso. O osso, ele vai perdendo a matriz dele e vai ficando sensível. Entendi. Doutor, só pessoas idosas podem ter esse problema ou até pela falta de exercícios físicos hoje, as pessoas passam muito mais tempo, a gente sabe disso, muito mais tempo sentadas, por conta de usos de computadores, as pessoas não se, até as crianças se movimentam muito menos do que antes, porque tudo é feito ali em frente à tela. Essa falta de movimentação faz com que esse número de pessoas com osteoporose vá diminuindo a idade ou não? A questão não é a falta de movimentação, tá? Mas sim, a osteoporose não é restrita à população mais idosa. A osteoporose tem uma incidência, uma prevalência muito maior na população do sexo feminino, e isso está muito relacionado com variações hormonais. Pode acontecer também em pessoas bem mais jovens, tá? Aí geralmente para na osteopenia, que seria um grau anterior, mas isso tudo pode estar acontecendo com relação a variações hormonais relacionadas à tireoide, paratireoide, essas todas, relações relacionadas à nutrição, como falta de vitamina, falta de cálcio, e a falta da exposição ao sol também, que está relacionado ao metabolismo da vitamina D. Agora, doutor, se eu faço exames periódicos, existe algum exame que detecta precocemente até uma possibilidade maior de eu desenvolver a doença? Existem exames assim? Sim. O exame padrão ouro hoje para o diagnóstico é a densitometria óssea. Deve ser realizado cada faixa etária, de acordo com como é preconizado pelo Ministério da Saúde, mas esse exame ele mostra para a gente já um quadro de osteoporose, o quão grave está essa osteoporose e se já iniciou uma osteoporose, que ela pode ser uma osteopenia, por exemplo, que é mais fácil da gente reverter ela. Seria o início? Isso, seria o início, seria um intermediário. E outra forma da gente ir prevendo isso também é com o raio-x simples, que um ortopedista consegue fazer uma suspeição desse afinamento da cortical óssea, e a gente também tem que ir dosando sempre as vitaminas e alguns eletrólitos também. Doutor, a osteoporose tem a ver com perda de cálcio? Tem a ver com a perda da capacidade de fixação do fosfato de cálcio no osso e do colágeno dentro do osso. Então, agora, não é necessário... não, desculpa, doutor. Ingerir o cálcio ou alguma coisa assim, mas é uma falta de rigidez no osso. Então, doutor, eu estou te perguntando isso porque há alguns anos, 3, 4 anos, era moda que se tomasse cálcio em caráter preventivo. Todo mundo falava, não, todo mundo tem deficiência de cálcio. Se você tiver uma dose extra de cálcio no teu organismo, você vai diminuir os riscos de osteoporose. E durante muito tempo se falou sobre isso. É verdade, doutor? Eu posso fazer isso por conta própria, mesmo não tendo problema nenhum? Eu posso começar a tomar o cálcio? Por exemplo, eu tenho 54 anos. Daí, não, já entrei na menopausa, já saí da menopausa, não tenho nada, mas é melhor eu tomar o cálcio para me prevenir. Existe isso, doutor? Não necessariamente. Eu acho que a gente não consegue fazer essa generalização com o cálcio. Eu acho que isso foi mais uma modinha, eu diria. É importante a gente ter uma suplementação de cálcio se a alimentação está inadequada. Se o médico mandar, né, doutor? Sim, exatamente. O médico, o nutricionista, o nutrólogo orientar esse tipo. Eu acho importante que a gente fale sobre isso, porque a gente tem um problema muito sério no nosso país de automedicação, né, doutor? E muitas vezes, eu falei sobre isso até, porque já ouvi especialistas dizendo que o excesso de cálcio pode entupir as artérias e causar problemas cardíacos graves. Porque muitas vezes a pessoa não tem deficiência nenhuma e não existe um depósito de cálcio para fazer com que isso seja usado mais tarde se você perder. Então, é importante que a gente fale sobre isso para você que está em casa entender que os médicos especialistas, eles te pedem para fazer os exames, você faz os exames periódicos. Se detectada uma deficiência, é indicado pelo médico, né, doutor? Exatamente. Aí cabe a orientação sempre do médico especialista para poder dizer se precisa ou não. A vitamina D também está sofrendo com isso recentemente. Tem muita gente aí que fica orientando, fica tomando vitamina D, passando para todo mundo vitamina D em doses altíssimas. Isso está relacionado com uma série de intoxicações também.
Então, todos os elementos, os minerais, as vitaminas, a gente tem que ter numa determinada faixa. Mais do que isso pode ser prejudicial, sim. Doutor, existem algumas providências diárias, mudanças de hábitos, de comportamentos diários que possam me fazer evitar ou pelo menos retardar a osteoporose? Sim, eu diria que hábitos de vida saudáveis, como dormir bem, comer bem, ter uma boa noite de sono, evitar fumar, tomar sol, isso tudo vai evitar um pouquinho a osteoporose. Mas é muito importante a gente manter os exames em dia e fazer um diagnóstico precoce. Para evitar mesmo que se tenha problemas maiores, né, doutor? Agora, doutor, antes da gente terminar, existe fator hereditário no que diz respeito à osteoporose ou não? Existe sim uma predisposição hereditária que pode acontecer em famílias que já têm esse histórico. Então é importante dobrar atenção ali. E daí, por exemplo, doutor, se eu já tenho a indicação de pai ou mãe com o problema, é conveniente que eu comece a fazer esse exame? Porque eu imagino que esse exame começa a ser feito a partir dos 40 anos, doutor, normalmente a solicitação ou antes? Depende muito de qual população a gente está falando, se é homem, se é mulher, se está perto da menopausa ou não, essa série de coisas. E aí cabe ao médico assistente poder orientar o paciente da melhor maneira. Mas sim, se a gente tem uma predisposição familiar, cabe iniciar o rastreamento mais cedo, sim. Doutor, muito obrigada. Sei que você estava na correria e parou para conversar conosco. Uma honra tê-lo aqui. Obrigada demais pela tua participação. Nos ajudou muito, doutor. Um prazer, conte sempre comigo. Sempre um prazer poder participar. Vai ser uma alegria recebê-lo aqui no estúdio também. Está convidadíssimo para vir pessoalmente, doutor. Com certeza. Obrigada, doutor. Olha, o Instagram do doutor está aí na tela para você. Dr. David Del Giglio está aí na tela para você ter mais informações ali no Instagram, que ele também posta muitos artigos que são bastante interessantes. Bom, doutor está aqui comigo, doutor Juliano. Nós vamos falar sobre pedra nos rins. Ele é urologista. Doutor, sabe que todo mundo tem pavor. Aquilo que eu falo, que quem já teve pedra no rim fala que é a pior dor que pode existir, que é semelhante à dor de parto. É verdade, doutor? A dor é assim mesmo, dessas terríveis? Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Obrigado por estar com a gente. Uma alegria te convite. receber. É verdade, Keila. Eu tenho muitos pacientes, né, mulheres nesse caso, que me relatam, doutor, eu já tive 1, 2, 3 partos normais e a cólica renal foi muito pior. Diferentemente da osteoporose, que é silenciosa, a pedra no rim, ela já dá sinais, doutor? Ou quando dá sinal é porque está morrendo também, porque já está na hora de operar? Na verdade, assim, o cálculo renal, quando ele é formado, né, lá no interior do rim, ele não dá sinal. Então, ele só vai causar problema, né, a cólica renal, quando ele cai no canal e obstrui a passagem da urina. Ou seja, quando a pedra já cresceu o suficiente para ver a obstrução. Para ver a obstrução. Às vezes a gente nem tem cálculos tão grandes, mas ou eu tenho um canal mais estreito que o habitual, ou são cálculos que são cheios de pontinhas, cheios de espículas e ficam parados ali, ficam, né, presos no canal e acaba dilatando, né? O rim continua filtrando a urina, vai sofrendo uma dilatação, essa dilatação leva uma contração para tentar vencer aquela obstrução e é onde o paciente tem a cólica renal. Doutor, a gente chama de pedras nos rins porque a gente, quem não é médico, tem essa linguagem. É porque é parecido com uma pedra mesmo, é isso, doutor? Muito parecido com uma pedra. A gente, quando entrega para o paciente, né, esse fragmento de cálculo para ele levar para casa ou para fazer análise, é muito parecido com uma pedra mesmo, porque são cristais que se agrupam ali e formam aquela estrutura que é muito semelhante a uma pedra. O doutor separou algumas imagens para nós, que eu quero que você preste atenção. Mas primeiro eu quero mostrar essa imagem que é a da dor, porque a dor é muito comum nessa região e às vezes você pode se confundir também, né, doutor? Com essa dor, né? Sim. Você pensa que é dor nas costas, você pensa que é uma dor, porque eu fiz algum exercício. É uma dor que não é identificável como um problema renal logo de imediato, né? Às vezes deixa dúvida, porque a dor é uma dor que ela começa na região lombar alta e ela vai migrando para a região abdominal e às vezes nos homens pode acometer até testículo e nas mulheres grandes lábios. Então, quando começa a dor, ela não começa numa intensidade tão grande, às vezes o paciente procura um ortopedista achando que está com problema de coluna e quando, né... E tudo isso vai demorando, vai né? Levando tempo, vai dando tempo dela ir se desenvolvendo e começando a piorar a situação, né? E aí, quando obstrui mesmo o canal da urina, que o rim dilata, aí é aquela cólica muito intensa, né? É uma dor que vem, aperta, o paciente tem a sensação que às vezes vai perder o sentido, né? O paciente fala, doutor, tinha certeza que eu ia morrer naquele momento. E aí ela alivia. Então é uma dor que quando é a cólica clássica mesmo,
Ela é uma dor que ela vai apertando, né? Vai aumentando a intensidade, de repente alivia e aí daí um tempo volta novamente. Doutor, mas esse problema, ele é recorrente única e exclusivamente da falta de água no organismo? Porque a gente sempre, tudo que a gente liga ao rim, Sim. qualquer pessoa que você tiver que tem dor fala, tomou água hoje? Você está tomando água direito? Essa ligação ela tão forte existe mesmo ou tem outros fatores? Não, ela existe, essa ligação com a hidratação ela é muito importante, mas existem outros fatores. O principal fator associado ao risco de se formar uma pedra no rim é a história familiar positiva. Então, se você tem na família pai, mãe, irmãos com cálculo, você tem pelo menos 25% de chance de formar cálculo no decorrer da sua vida. Então, tem uma história familiar importante. Associado a essa predisposição, aí entra o estilo de vida e alimentação. Pessoas que têm predisposição para a formação de cálculo e tomam pouca água, ingerem muito sal, não só o sal que a gente... Doutor, desculpa de interromper, mas aquelas pedras, é tudo retirada de alguém? Tudo retirada de alguém. Mas aquelas são os cálculos fragmentados. Uma pessoa pode ter várias daquela no corpo? Pode. Geralmente é um cálculo maior que a gente fragmenta e retira esses fragmentos do interior do rim ou do canal. Não tem como não doer, né, doutor? Não tem como não doer. Não tem como não doer, porque realmente ele é uma estrutura ali que ocupa um espaço que não deveria... Que não é dele, né? Que não é dele, exatamente. Então, daí você falou do estilo de vida e da alimentação, que eu te interrompi. Então, é a água, o fator hereditário... Fator hereditário... E alguns alimentos contribuem para isso? Alimentos ricos em sódio, né? O sódio em si, o sal, ele contribui muito para a formação de cálculo. Então, a gente tem que ter cuidado não só com o sal que a gente adiciona nos alimentos, mas aqueles alimentos que já vêm com sódio, né, na preparação, que são principalmente os alimentos ultraprocessados, os alimentos enlatados, embutidos, o próprio refrigerante. Então, tudo que já vem também com sódio na composição também predispõe à formação de cálculo. Então, daí dizem que, por exemplo, o sal marinho é melhor, o sal rosa. Sal rosa do é Himalaia. verdade? Esses sais são melhores, então são menos agressivos, vamos dizer assim? Na verdade, assim, por exemplo, o sal rosa do Himalaia é um sal que tem uma composição menor de sódio, né? Tem uma quantidade menor de sódio então vamos dizer que ele é menos pior. Menos pior. Mas aí ele tem um segundo problema, assim como, por exemplo, o sal light que a gente compra no supermercado, que pode vir com 30% a 50% menos sódio. Ele salga menos. E aí as pessoas usam usa mais. Então não adianta nada. Resolve. Então, é o que eu falo para os pacientes. Eu não vejo necessidade de investir mais dinheiro nesses sais que acabam sendo mais caros. O cuidado é reduzir a quantidade. Porque se você usar outros tipos de temperos, né, doutor? Usar outros tipos de tempero, né? Sejam cebola, salsa, enfim, o que dá sabor para os alimentos, mas que não dependa tanto de sal ou desses temperos prontos que também são ricos em sódio. Agora, doutor, uma coisa que me chama a atenção, eu sou a rainha de ficar lendo como é que chama, doutor? Aquelas descrições, os rótulos, a rainha dos rótulos. E tudo tem sódio. Tudo tem sódio. Né? Tudo, leite, qualquer coisa que você compra que dá a impressão de que não tem nada a ver o sódio, mas ele existe. Sim. Então, quando eu vou comprar, eu olhando ali, é ideal que eu compre o que tiver um teor menor possível? O sódio mais baixo é melhor até do que as outras... Ele mais baixo é melhor até pensar mais nisso do que nas outras coisas que a gente vê no rótulo? Eu acho que sim, uma das coisas importantíssimas para a gente levar em consideração é o sódio. Inclusive, tem até uma resolução, né, que você pode ver que hoje em dia os alimentos que são muito ricos em sódio é obrigatório que se que esteja na embalagem alimento com alto teor de sódio. Então, fuja desses alimentos que vêm com mesmo quem está saudável pode ter problemas. Mesmo quem está saudável pode ter problemas, porque o sódio, o problema dele não é só pedras nos rins. É hipertensão arterial, né? Tem outras causas, outros problemas de saúde também que ele contribui ou para desenvolver ou para piorar. Tabela de valores nutricionais. Douglas me falou, obrigada, Douglas, porque a gente... E é uma coisa que a gente não tem o hábito, né, doutor? A gente e não precisa tem o hábito de fazer, né? Exatamente. E eles fazem umas letras tão pequenas que às vezes você dá preguiça. Eu sempre falo que eu pego o celular e aumento no celular e vou ler, porque você tem que cuidar o mínimo possível, né, que seja, né, doutor? E a gente tem essa opção, né, esse poder de escolha. Então, se a gente pode escolher, principalmente não só entre as embalagens, né, o teor nutricional de cada alimento, mas escolher também desembalar menos e descascar mais. Porque quanto mais a gente ingere alimentos naturais,
menos quantidade de sódio a gente vai ingerir e mais nutrientes e vitaminas que vão proteger o nosso corpo não só da formação de pedras, mas também vai trazer saúde para, né, e nos livrar de várias outras doenças que dependem também de uma dieta balanceada, equilibrada, rica não só em vitaminas, mas nos outros sais minerais também. Doutor, agora, o cálculo renal é a primeira doença que abre as portas para doenças graves, que se chega até a necessidade de hemodiálise, ou são males diferentes no mesmo órgão? Antigamente, Keila, muita gente já perdeu o rim no passado por pedra, por cálculo. Certo. Às vezes essas pedras paravam no canal, o paciente tinha bastante dor no início, acabava tomando medicamento, às vezes tomava anti-inflamatório, que piora mais ainda a função renal, e depois de um tempo essa dor cessava e esquecia daquilo. Quando essa dor vem de forte intensidade e cessa, ou o paciente eliminou o cálculo, ou o rim já chegou a um grau de dilatação que já não causa mais dor. Você nem sente mais. E aí, quando Deus. o paciente, depois de alguns anos, vai fazer o exame, aquele rim já perdeu a função. Então, os cálculos que não são acompanhados e tratados adequadamente têm sim o potencial de levar a uma perda do rim a longo prazo. Quer dizer, o cálculo por si só é fácil para se resolver. Sim. Se buscar ajuda. Se buscar Senão, ajuda. impossível. O problema é se ele fica obstruindo a passagem da urina ou se ele traz quadros de infecção urinária de repetição e isso não é tratado, né, não é acompanhado de forma adequada, aí pode levar, sim, uma perda renal. E, doutor, hoje todos os remédios possibilitam a eliminação através da urina ou, às vezes, ainda é preciso fazer cirurgias mais invasivas? Ainda é preciso, as cirurgias ainda são necessárias. É lógico, hoje em dia, a gente está vivendo uma fase na urologia que a gente quer ensinar os pacientes a evitarem a formação de pedra. Então, a gente tem exames para isso, né? A gente tem perfil metabólico, análise de cálculo, a gente tem uma série de coisas. A prevenção, como eu falei, né? Que resolve 90%, vamos dizer assim. A prevenção resolve muito. Uma vez que o cálculo já está formado, não necessariamente aquele cálculo precisa de cirurgia, não necessariamente ele precisa ser operado. Tá. Cálculos pequenos, principalmente cálculos de até 5 milímetros, são cálculos que têm uma chance boa de ser eliminados espontaneamente. E se esse cálculo cai no canal, existem sim medicamentos que a gente pode prescrever para o paciente para tentar dilatar esse canal para ele eliminar o cálculo. E em casos em que o cálculo impacta e começa a dilatar o rim e tem outras coisas associadas, como infecção, alteração de função renal, a gente intervém, a gente entra pelo canal e quebra com laser. Ou em casos de cálculos maiores que 5, 6 milímetros no interior do rim, também tem indicação de tratamento, mas são cirurgias muito menos invasivas do que já foram no passado. Quer dizer, tudo tão simples, né, doutor? Se buscar... Sim. O que eu falei não é nem buscar ajuda, porque se você não sentir dor, você não vai buscar ajuda. Sim. Mas é o tratamento preventivo, o exame preventivo mesmo, o check-up, né, doutor? Importantíssimo. Porque esses exames são o quê? Ultrassom que se faz? Ultrassom. Hoje em dia a gente faz muito ultrassom para check-up geral, né? E o exame de urina também detecta, doutor? Se tem alguma alteração na urina, quer dizer que eu posso ter algum problema no rim? Pode. Às vezes na urina vem os cristais, né? Mais comum cristais de oxalato de cálcio. No ultrassom é possível, principalmente para cálculos maiores que 5 milímetros, que se faça o diagnóstico com simples ultrassom de abdômen. Então, doutor, se alimentar bem, beber bastante água, fazer exercícios e procurar o médico sempre, não quando estiver morrendo de dor, né? Com certeza. Não é? Para você poder se tratar a tempo. Agora, doutor, crianças também podem ter esse tipo de problema? Podem. Geralmente crianças... Judiação, hein, doutor? Meu Deus do céu. Por um lado, assim, quando eles têm cálculos, eles têm uma facilidade maior de eliminação que o adulto, né? Porque geralmente são cálculos menores e tem um canal mais complacente. Mas a dor deve ser... Mas a dor é a mesma, tadinhos. a dor é a mesma. Mas quando criança tem cálculo renal, é obrigatório que se faça uma investigação metabólica, porque a chance de ter uma alteração metabólica que possa ser controlada no decorrer da vida é muito grande. Então, criança e adolescente com cálculo urinário, é mandatório que ele tenha um acompanhamento regular, que a gente faça exames para a gente entender por qual motivo, né, qual alteração metabólica que ele tem, para evitar que isso fique se repetindo aí no decorrer da vida. Doutor, o rim, ele faz o que no organismo da gente? Por que ele é tão importante? O rim filtra nosso sangue, né? Tá. Ele tira boa parte das impurezas do nosso corpo. É um filtro mesmo? É um filtro mesmo. Tá. Então, boa parte das impurezas do nosso corpo, elas são jogadas para fora, né? São eliminadas pelo rim. Ele faz também o controle de líquido, né? Quando a pessoa tem problema no rim, ela fica super inchada porque ela não consegue eliminar aquele excesso de líquido que ela está ingerindo.
Então, o rim, ele é o filtro do nosso corpo. É por isso que você ou não toma água, ou come muita porcaria, começa a entupir tudo. Começa a ter problema. É como você jogar, se você... Eu estou imaginando um filtro mesmo. Sim. Você joga um monte de porcaria ali, começa a acumular e não tem como... Não é, doutor? Não tem como filtrar. E se você tem predisposição para formação de cálculo, é um prato cheio para formar pedra. Por isso que o doutor está explicando para você que não é só a água que adianta. É toda uma mudança de comportamento para que você... Porque não adianta nada você se entupir de água e continuar comendo porcaria, porque a sujeira vai ficar toda acumulada ali. Não é, doutor? Água, é isso? Isso, exatamente. A água é um dos fatores. É um dos principais? Sim. Mas outros também são importantes, que aí entra a dieta, atividade física e o cuidado com o sal. Doutor, obrigada, viu? Adorei nossa conversa. Volta sempre, doutor, para a gente poder conversar mais sobre isso, para sempre estar lembrando você que está em casa da necessidade de você se cuidar melhor. Olha, Instagram do doutor. Tem o site também, que lá no site é legal porque tem os endereços do doutor e tem vários artigos também. drjuliano com 2 L's, guimarães.com.br é o site dele. Lá no site tem tudo que você precisa saber a respeito dessas doenças. E tem o Instagram também, que é o drjuliano Guimarães. E pelo WhatsApp você pode marcar a tua consulta, conversar com os funcionários do doutor e deixar tudo marcadinho, porque é importante que você aprenda, que é o que a gente sempre quer te conscientizar, da necessidade da prevenção. Então não espere sentir essa dor terrível, como todos dizem que é, tá? Doutor tem o WhatsApp, que é esse que está na tela para você, 99641-2367, 99641-2367. Obrigada, doutor. Preste atenção no que você está falando, está na hora do Eu Renasci com o Natan. Tivemos um recesso na escola e nesse período roubaram toda a escola. A minha caminhada nesse ramo educacional, ela iniciou como vendedor de cursos profissionalizantes. Ali fiquei durante uns 2 anos. Essa escola ela tinha uma filial no bairro de Santana, na Zona Norte. E aí nós fizemos uma parceria, fomos sócios, né, daquela escola. Foi quando eu me desviei, fiquei um período longe da igreja. Tivemos um recesso na escola e nesse período roubaram toda a escola. Foi justamente no período antes que nós pegamos um empréstimo, um valor alto, valor de R$70 mil, para fazer uma reforma, investimento. E isso acabou nos prejudicando porque eu tive que fechar a escola e ficar com aquela dívida. Foi quando que, no pior momento, voltamos. Eu voltei à igreja, voltei a frequentar e foi aí que Deus começou a fazer a transformação verdadeiramente da minha vida. Tive que começar do zero. Eu senti verdadeiramente entregar uma oferta especial e naquela noite eu entreguei todo o meu salário. Eu entreguei e falei assim, não sei como que Deus vai fazer. No dia seguinte eu voltei a trabalhar, a diretora da escola me chamou, falou que deu erro da contabilidade no meu salário. Aí eu pensando, tomara que ela não me peça de volta. Só que esse erro que deu era falta de valor. E para honra e glória do Senhor, o valor que faltou foi exatamente o salário que eu entreguei de oferta. E naquele mês, nós pagamos as contas, sobrou dinheiro, milagrosamente, porque na nossa mente está tudo contado, vai dar para pagar, tá tranquilo. Mas sobrou. Então, a partir daí que eu vi o voto, as ofertas, eles clamam no altar do Senhor. E foi aí que Deus ele começou a mostrar para mim que verdadeiramente é ser fiel a Ele, que verdadeiramente são os votos no altar. E a partir dos votos, dos dízimos, das ofertas, Deus ele começou a mostrar para mim a realidade daquilo que Ele queria. Fiquei durante 1 ano como professor. Deus me mostrou uma parte de gerenciamento, como que nós vamos gerenciar. E aquilo Deus ele me mostrou, só fazer o que nós fazíamos no O2, no ministério. E ali eu comecei a exercer a minha obra dentro daquela escola. E ali peguei a coordenação da escola. E eu sempre tive nas minhas orações que Deus ele me desse de volta, me restituísse a escola que eu tinha. Foi quando Deus ali ele me presenteou com uma escola. O dono da rede me propôs uma sociedade a qual eu entrasse sem um centavo, apenas eu viesse para cá e gerenciava a escola.
E para a honra e glória do Senhor, hoje nós estamos aqui há um ano com um novo formato na escola, numa administração. A escola ela está crescendo. Estamos com uma avaliação positiva dos nossos alunos. Deus ele tem nos dado aí alunos, Deus ele tem nos dado sabedoria para gerenciamento. Hoje nós temos mais de 150 alunos frequentes aqui em nossa escola e Deus ele tem nos dado graça, Deus ele tem nos dado sabedoria. Nesse período de um ano, eu posso falar que verdadeiramente Deus ele tem feito uma obra poderosa. Eu sempre fui uma pessoa de atos proféticos. Nas ceias oficiais e todas as ceias, eu sempre pegava 2 pães, os 2 cálices, né? Fazia um ato profético. Um era meu e o outro era da minha futura esposa. E hoje Deus ele me deu uma mulher assim abençoada. E estou vivendo um ano de Esdras, um ano de vitórias, de bênçãos, de reconstrução e conquista. E eu renasci. Que história linda! Deus abençoe cada vez mais ao Natan e a você também, que já entendeu a importância de ter uma aliança com Deus. Pegue o seu telefone, ligue no 0800 878 1200. Nós estamos sempre mostrando para você a importância desta aliança para você abençoar e ser abençoado. E agora, quando você se torna um Gideão, no 0800 878 1200, você começa a fazer parte do Clube da Bênção, que tem mais de 10 mil médicos das mais variadas especialidades para atendimento ilimitado, sem hora marcada, 24 horas por dia, todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados. E olha, a telemedicina geral inclui também especialidades como dermatologia, pediatria, cardiologia, nutricionista. Você ainda tem seguros de acidentes pessoais de R$5.000 e tem mais de 6 mil estabelecimentos oferecendo descontos de 10% a 60% ou cashback. E mais, você tem descontos em consultas presenciais e também descontos em exames laboratoriais, além do seguro funeral. E tem uma coisa muito legal que vale a pena se prestar atenção. Pegue seu telefone agora, liga no 0800 878 1200. Daí as meninas vão falar para você de uma apólice, que é um número que você vai receber no seu e-mail. Quando você recebe esse número, a partir daí você já está concorrendo a sorteios pela Loteria Federal de R$1.000 por semana. E mais, tem o sorteio de R$20.000 todo mês. E você concorre toda semana aos R$1.000, todo mês aos 20 mil, com esse número que você vai receber aí no seu e-mail. Então pegue seu telefone agora, liga no 0800 878 1200, vem fazer parte do Clube da Bênção, como o Cícero de Carapicuíba, a Nice de Itapetininga, a Cassimira de Barbalha, no Ceará, o Ricardo de Osasco, a Gláucia de Osasco, a Andréia de São Bernardo do Campo, a Fernanda de São Paulo, o José Paulo de Pirapora do Bom Jesus, o Fernando de São Paulo, a Ivani de Jundiaí, a Madúzia também ligando, Marúzia, aliás, também ligando pra gente no 0800 878 1200. E olha, mudando de assunto, quero te fazer um convite muito especial, porque tem várias marchas para Jesus daqui até o final do ano e só esse final de semana vai bombar. Dia 28 tem Marcha para Jesus em Natal. A saída é às 13h na Avenida Roberto Freire. O show vai ser no Anfiteatro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vai ter Renascer Praise e Daniela Araújo e muito mais. Tem marcha também no dia 28 em Mairim, que é às 14h, lá na Prefeitura Municipal de Mairim, que é a saída, e o show na Praça Vila Sorocabana. Tem Tom Carf, Renascer Praise, Gabi Cardoso, Gabriel Assaf, MP7 e o Clóvis Pinho. Também dia 28 tem Marcha para Jesus lá em Salto. E olha, dia 4 de novembro, Floripa, saída às 10 horas da manhã do Parque da Luz, e o show vai ser no Outside da Beira-Mar do Estreito, com Renascer Praise, Gabriel Assaf e Daniela Araújo também. Tem muito mais, vou passando para você aqui ao longo da semana, todas as marchas até o final do ano. E tem também o Café da CIEAG, que vai ser neste mês, agora de novembro, em Jundiaí, às 7h30 da noite, no dia 6 de junho. Vai ser lá na Igreja Apostólica Leão de Judá, na Avenida São Paulo, número 678, em Jundiaí. E claro, tem louvor, tem Renascer Praise e também tem Daniela Araújo.
No sábado, em Guarulhos, também vai ter o Café da CIEAG. No dia 18 de novembro, às 9 horas da manhã, vai ser no anfiteatro da UNG, da Universidade de Guarulhos, que é na rua Soldado Brasílio Pinto de Almeida, número 82, Louvor, com Renascer Praise e também o Tom Carf, certo? Bom, seguinte, vamos fazer uma lindeza agora para você bombar, porque eu falei para você, é um presente muito legal para final de ano, hein? Sulani tá aqui com a gente, né, minha amiga? Seja bem-vinda, maravilhosa. Obrigada. Para fazer essa lindeza. Eu achei tão bonitinho. E Uma as fofura, opções, né? gente? Uma fofura. Uma fofura. Eu falei que você pode fazer, se fizer um pouco maior, pode fazer até simulando fruteiras maiores, né, Pode Su? também. Tem E o essa mais legal é que facilidade. você pode comer depois. Com certeza. É o presente comestível. A durabilidade dele é excelente. Ah, é? Dura quanto, mais ou menos? 7 dias. Olha que legal. E se quiser também, ela pode congelar. Vamos supor, se ela tiver com uma demanda grande de encomenda, para não ficar com aquela correria tal de fazer, porque tem um tempo para poder secar, tem um tempo para poder pintar, né? Ela pode botar para congelar. Congelar só a massinha. Não, a frutinha já pronta, sem pintar. Sem pintura, né? Só desse jeito Desse aqui eu jeitinho posso que tá fazer. aí, Então eu posso exatamente. moldar, fazer a frutinha Deixar e lá congelar. pronto e congelar. No papel filme, embrulho? Isso, põe numa vasilhinha, embrulha bem para não entrar, para não dar cristal de gelo e nem Tá. nada. Depois ela tira um dia antes, deixa lá descongelando. Ela vai pintar, deixa mais um dia secando para depois ela vender. Você sabe que é legal também para festa de aniversário. Você vai fazer uma Sim, festa exatamente. falando de roça, desse jeito que você montou aí, Sim. fica muito, você coloca caixotes de verdade para fazer aquela coisa meio country e coloca na mesa, ao invés de brigadeiro tradicional, você pode Verdade. colocar, né? Verdade. Vamos lá, porque essa receita é fácil, mas ela tem passos que são interessantes para você prestar atenção, porque senão não dá certo o produto final. Então ela é fácil, os ingredientes são fáceis de encontrar, mas tem tudo isso, você tem que prestar atenção. É mais atenção do que a dificuldade da receita. Exatamente. Né, Su? Então vamos lá que nós vamos fazer juntas. Então aqui eu tenho o leite em pó, 180 gramas, Certo. tá? Você usa o leite em pó, 2 tipos que eu tô. Não. Leite em pó normal, qualquer um eu posso usar? Pode usar qualquer um. Tá. Tá? Deixa eu só Até botar aqui. aqueles meio light lá, se eu quiser? Altera o sabor? Olha, o meio light não, a não ser que ela vai usar o leite condensado light também. Tá, senão não compensa, vai pagar mais caro à toa. Porque também ela vai usar ó, o açúcar de confeiteiro, Ah, tá. entendeu? Então esquece o light, que não é pra isso essa receita. 180 Né, gramas Su? também, tá? Aí eu vou só dar Açúcar uma de misturada. confeiteiro e leite em pó. Isso, vou só dar uma Essa misturadinha quantidade antes. que os meninos estão passando na tela, elas são pra fazer quantas frutinhas, mais ou menos? Ela vai conseguir fazer 30 frutinhas, 30 a 35 frutinhas. Tá. De 18 gramas, tá? Que eu pesei todas elas pra Então, poder... independente sair do todo do formato mesmo aqui, tamanho. todas têm 18 gramas. É, todas têm 18 gramas, tá? Tá. E aqui no caso, eu coloquei um pouco mais de meia caixinha de leite condensado, porque eu vou colocando aos poucos Tá. até dar o ponto. Não tá? precisa de panela, de fogo, Não, nada, não, né? não, é tudo na mão. Tá. Uma coisa que eu acho legal é porque essa frutinha, ela já é gostosa sem nada, né? Agora, Isso. a cor desse colorante aí que você coloca, tem sabor ou não? Não, o corante em gel não. É corante, né? Isso, tem que ser corante em gel, tá? Tá. Mas o que vai dar o sabor nele vai ser, no caso, ela tem duas opções. Ela pode colocar o emulsificante, só que ele é um pouco mais caro, ou a essência, também fica legal, né? Só Ou que- não precisa pôr nada, como a gente tá Ou falando, é, né? Que já quem tem o não gosto quiser- do leite em pó e o leite condensado, já estamos no lucro, né, Su? Exatamente. Quem não quiser, não precisa colocar essência Você viu de que nada. ela tá mexendo, misturando devagarinho e aos poucos. Não adianta você colocar o leite condensado tudo, porque como tem Não. muita farinha, se você colocar, pode ficar o que você não quer, aquelas pedrinhas do leite em pó, né, Su? Não, então... Que fica, né, se fica você uma não massa misturar bem. mesmo. Fica sabe aquelas pedrinhas? Às vezes você quebra assim, você vê o leite em pó. Não é que é ruim, porque o sabor do leite é gostoso, mas a proposta não é essa, tem que ficar lisinha. E até mesmo para não passar, porque senão vai ficar mole demais, pode ficar seco demais. Então assim, eu vou dosando e vou vendo, entendeu? Se precisa de mais, se precisa de menos, aí Como que eu vou saber se precisa de mais ou de menos? eu vou mostrar já, porque Ah, já tá tá. quase no ponto. Tá. E eu tenho que ficar tirando o excesso assim para poder conseguir. Sabe que é óbvio que você dá vontade de comer assim mesmo, né? Não Dá dá? logo uma colherada nesse leite em pó com leite condensado tá aí. vendo? Precisa de Né, um pouco assim? mais. Já tá gostoso assim o negócio. Já tá com vontade de comer, dar uma Imagina colherada. fazer isso aqui com uma criança perto, gente, não dá certo. Não dá. A criança vai ficar toda hora querendo meter porque o não dedinho aqui. Porque, por exemplo, quando você usa farinha, daí é outra coisa, que a farinha dá aquele gosto meio pegajoso, né? É. Mas assim, não tem farinha, não tem nada. Tem açúcar, leite condensado e o leite em pó, que E o todo leite mundo em pó, gosta. É.
Se você usar o leite ninho, você usa o leite ninho? Sim, eu uso leite melhor? ninho. Fica mais saboroso, eu acho, né? Entendeu? Eu acho. Embora assim, vamos supor, ela vai fazer... E eu tô meu falando leite a em pó é marca muito- porque eu não sei nem se tem outro semelhante, tem? Tem. Tem outras Tem marcas? bastante. Mas daí como é que eu vou achar? Olha, acha, pode falar? Pode, É que tem várias marcas? Tem Mas daí Piracanjuba, tá escrito tem como lá? Leite em pó. Leite em pó. Integral, tá? Integral. Ah, leite porque em pó integral. Porque tem aquela mistura láctea que não serve, tá? Pra isso não serve, é gostosa, mistura mas pra isso láctea, não tem que serve. ser o leite em pó integral, Tá, tá? certo. Então dá pra você fazer gastando um pouco menos, porque o leite Dá. ninho é mais caro. É porque assim, na hora de experimentar, pra mim, é nítido o sabor. Não, mas ele é Quem não diferente mesmo. conhece, aí vai comprar, vai se passar de percebido. Quem não tem o costume de comer mesmo com dessa Com marca. esse. Mas o que acontece? Dá pra sentir mesmo um pouquinho da diferença. Ó, isso aqui já Então tá. o ponto é que vai desgrudando da sua mão. Vai Ou da desgrudando. mão ou da luva, certo? Isso, eu vou só dar Entendi. uma lavadinha pra poder tirar Então esse é o ponto que você vai encontrar. Você vai ver que ele nem gruda na mão da gente, ó. Faz assim, ele já não gruda, Su. Nem já na não minha gruda mão mais. mesmo, sem nada. ó. Esse ponto já dá o ponto de pra Pra modelar. enrolar, pra modelar. Só vou tirar aqui um pouquinho mais do excesso Já passei já, mas vou passar de novo. e a gente consegue modelar juntas. Pronto. Que acho que modelar, se bem que você já sabe modelar Só até com a corta um luva. pedaço de papel pra mim, O que você precisa, bem? Papel, pra poder secar aqui. Su, e as cariocas, como é que estão os samames? Tá bem, graças a Deus, te mandou um Sua beijo. mãe e as Minhas meninas. tias também te mandaram um beijo. Você foi que pra te lá esses assiste. dias? Não, não fui. Quando você vai? Só final do ano agora, né? Final do ano, não. Eu vou mês que vem. Vai Mas eu fazer não o quê vou ver lá? a família, Em plena, então. em plena véspera de Natal? Vai fazer o que passear Então, lá? Justamente isso. Eu vou tirar uns dias Vai trabalhar? de folga. Ah, vai Não, tirar antes. Pra voltar pra pauleira pro Natal. Que a encomenda já começou ali na Sulani, viu? Já. Entra em contato com ela no Sulani Bolos e Doces, porque é o seguinte, se você bobear, já era, viu? Pelo WhatsApp, ela te passa todo o cardápio, já com preço para tudo de final de ano, que tem muitas opções. 98406-3453. Exatamente. 98406-3453. Aí vamos lá. Se ela quiser dar sabor, vamos supor que ela quer separar um pouquinho aqui de massa e dar sabor, ela vai pegar a essência ou o emulsificante, jogar 5 gotinhas aqui já é o suficiente. Essa não tem sabor, certo? Essa dá mais assim um cheirinho e essência, Tá. não tem tanto sabor. Você vai sentir quando comer as outras é diferente. Como que eu Entende? vou saber a quantidade certa para ficar nessa cor? Então, Primeiro eu faço a bolinha de tudo, certo? faz a bolinha de Tá, tudo. pegar Vou um prato. passar aqui um pouquinho de manteiga na luva para não Vou pegar esse grudar. prato mais branco aqui para ficar no branquinho para ficar mais fácil para ver. Peraí. Que daí nós vamos pôr no prato branco para ir mostrando para você que está em casa, porque eu acho que você falou que antes de como é que fala? Antes de colocar, você tem que deixar na geladeira ou não? Não, tem precisa? que deixar secando. A gente vai modelar Tá. e vai deixar ela secando. Passa um pouquinho de manteiga na mão. Manteiga na mão. Isso, Para não grudar, né? pra não grudar. Tá. E é exatamente, praticamente isso Na aqui. sua casa você vai pesar, tá? Isso, é melhor pesar, porque no caso não corre risco dela fazer um maior, outro menor, tá? Na hora de vender tem que estar tudo igual. Tem que estar tudo igual. Qual nós vamos fazer? Qual que você quer fazer? A gente pode começar pela maçã, que é facinho, a laranja também é facinho, embora essa aí é a mexerica. Né, a tangerina. Essa é mexerica. Ai, que linda que ficou. Até porque combina mais a... Seria só mesmo a Não, bolinha. eu quero fazer a pera, que eu quero sofrer mais. A pera, no caso, ó, bolinha. Bolinha. Botou? Eu vou fazer isso aqui, como se eu estivesse fazendo uma coxinha. Ó. Tá vendo? Eu vou levantar ela. Conseguiu? Assim, ó. Deixa eu fazer a bolinha de novo. Você vai vir com essa parte aqui da sua mão, ó. Ah, Aqui, ó. E vem, ó. tá. E vem, ó. Tá vendo? Tá modelando, ó. Que nem coxinha. tá. Entendeu? Aí eu vou levantar ela. Vou dar só uma levantadinha de leve, bem levezinha só pra cima. Isso. Vou botar aqui. Sei lá, hein? Deixa eu ver. Aí, É. como é que eu vou fazer o cabinho dela? Com cravo. Ah, tá. O cabinho dela, o cabinho da maçã, o cabinho da laranja, da tangerina, todos eles com cravo. Pra baixo, né? Pra baixo, isso. Cabecinha dele pra baixo. E empurra. Tá.
Aí aqui, se você quiser, pode modelar mais um pouquinho. Deixa secar. Tá, vai tá? ficar aqui Vou deixar secando. paradinho secando. O meu acabou que ficou um pouquinho maior, mas deixa paradinho secando. Quero fazer uma banana agora. Vamos lá. Vamos lá. Você vai pegando o jeito na sua casa, né? Que com você sabe certeza. que não dá pra você... A prática não só tem um vem molde. Então, como não conforme tem ela vai molde, você vai fazendo. olhando e vai Isso, conforme fazendo ela vai mais parecido fazendo, ela possível. vai pegando Que nem a o sua, ela jeito. faz os detalhes, por exemplo, da banana. Ó. Tá vendo que aqui, ó, tem a pontinha da banana quadradinha mesmo, tá vendo? Tudo bonitinho, ó. Quer dizer, isso aqui são coisas, são detalhes que você tem que ver, ó. Você vê de lado, ó. Você vai ter que ir fazendo aos poucos. Vamos lá. E aí? Aí aqui eu vou... Faz a bola. Só um Sempre a bolinha pouquinho, primeiro. Sempre a bolinha primeiro. Tá. Aí eu vou afinar ela, só um pouquinho, mais um pouquinho. Isso. Olha só como é que eu vou fazer. Deixa eu só tirar esse excesso aqui. Vou só dar uma puxadinha. Ó, seguro com o meu dedo aqui e dou uma puxadinha pra cá, ó. E vou modelando. A mesma coisa na parte de cima. Eu dou uma viradinha e vou puxando com o meu dedo. Tá vendo? Isso. Aí em cima é a mesma coisa. Vai só dar uma puxadinha pra cima. Ó, e vou modelando. Tô podendo falar agora que tô concentrada. Mas você tá aí na sua casa, você chegou agora? Ó. Nós estamos fazendo frutinhas de leite em pó para você vender. São comestíveis, obviamente, são de leite em pó. São rentáveis e duráveis, porque é uma receita que você pode deixar mais tempo na geladeira. Deixa eu ver aqui, tá faltando um negocinho assim, talvez. Só dá uma puxadinha nas pontinhas. Isso. Puxa como se estivesse dando um... Isso. E aí? Só mais um pouquinho. Isso. Aí só botar aqui e deixar secar. Tá. Que depois a gente pinta todas elas. Agora vamos fazer um caju. O cajuzinho... A maçã também, né? Coitada da maçã, não fizemos a maçã também. Nem Você maçã nem faz laranja. eu faço a maçã que é mais fácil, você faz o caju. Ó, um pouquinho. Bom, a maçã é só Se vê- redondinha, não, que ela dá uma achatadinha, parece, né? É, se vê que tá grudando na mão, passa mais um pouquinho Ó, de se você manteiga. reparar aqui, ó, a Su fez várias maneiras de você fazer as porções, tá? O docinho tá te mostrando aí as cestinhas, como eu te falei, é um caixotinho que você também acha para vender nas lojas de confeitaria, essas coisas. E você Artesanato. pode fazer como se fosse no caixotinho. Daí você vai ver quantas você vai colocar. Porque aqui em cada uma, por exemplo, aqui tem 5, mas aqui já são 6 e aqui também são 6. Então vai variar a quantidade que você vai colocar na Exatamente. embalagem. Você pode fazer uma grande também, mas cuidado na hora do preço, né, Su? Isso, o preço é essencial. Ó, aqui eu vou fazer uma coisa, tipo uma coxinha. Deixa eu só... Ô, Su, eu vou gastar quanto pra fazer essa receita que rende 30 frutinhas? Vai dar uns R$13,90, R$14. R$14. Essa quantidade, não tô falando Certo. do pacote nem nada disso, a quantidade fracionada. Pra fazer 30. Pra fazer 30, eu vou gastar R$13,90, E eu vendo R$14. como? Eu não vendo individual, né? Não, eu recomendo vender assim. Vamos supor, você vai fazer Uma embalagenzinha. uma embalagenzinha com 5. No caso, essa embalagenzinha já é vendida a R$20 a R$22. Se for usar o caixotinho, Mas espera aqui, tem pra vender essa embalagem? tem. Mas daí se você vender assim, você entrega como? Então, assim, não, mas eu digo assim, Ah, tá. né? Isso aqui eu posso até comprar depois, mas Pode pra comprar vender depois assim... pra botar em casa, e pra assim. botar na mesa. Agora, pra vender nessas cestinhas, como o docinho tá mostrando e tem aqui também, como que eu tampo pra poder vender? No caso, ela passa um isofilme, pra não Ah, pegar você poeira nem passa um nada. Aqui isofilme. embaixo eu coloquei um celofane, pra não ter contato com a palha, tá? Aí ela passa um isofilme, coloca num saquinho de celofane, um lacinho bem bonitinho e entrega. Não Certo. esquecer de colocar o logo. Aqui também é a mesma coisa. No caso, é só diferente. Gente, esse logo aqui, é tudo, que é o logo que o povo vai te achar depois. O Ainda mais se ela for dar presenteado. de presente, né? É, o presenteado tem que saber quem fez. Ó, deixa eu só mostrar aqui, ó. Já fiz o formatozinho, tipo um cajuzinho mesmo. E aqui eu só venho com o dedo, ó. Porque aqui eu ponho o Que é o cabinho. finalzinho. A diferença da pera é que é o contrário aí embaixo. E o cabinho eu só faço depois, tá? Vamos pintar um. Vamos, pra gente poder mostrar pro pessoal. Aí no caso aqui, que é a mexerica, maçã, a pera e a banana, Certo. tá? Vai querer pintar um? Quero. Então, vamos Mas lá. como é que eu vou achar o amarelo da banana? Então, amarelo da banana é esse aqui. Deixa eu só tirar esse daqui da frente. Mas esse aqui não é laranja? Não. Por Mentira. incrível que pareça, passa só um pouquinho de nada. Deixa eu só botar pra cá. Ah, é só um tiquico? Só um tiquinho.
porque ele fica em excesso. Ó, tá vendo? Olha, amarelo, gente. E ele não olha, gente, é. não parece laranja? Você que tá em casa, ó, os meninos vão te mostrar aqui, ó. Ó como parece laranja. E ele não é um amarelo normal, tá? É amarelo damasco. Que se passar o amarelo normal, ele vai ficar laranja na hora de que ter o contato com a fruta. Ah, tá. Entendi. E aí, como é que eu faço pra segurar? Põe o dedo mesmo? Põe só na pontinha. Isso. Aí com esse daqui você já consegue espalhar. Ô, Su, quantas demãos eu tenho que dar? Não, só uma só. Com essa daí você só espalha agora e deixa secar. Pra depois que ela estiver quase seca, que a gente vai vir pintando o pretinho da... Tá. Secou, eu finalizo. Isso, Certo. finaliza. Né? E o vermelho? O tom é o tom que eu compro. Por que tem um azul aqui? Não, isso aqui no caso é o marrom. Gente, olha só Que como não ele fica parece. diferente aqui. Esse aqui no caso é o marrom pra poder pintar o cabinho Você tem da... que comprar e você tem que acreditar no que está escrito no rótulo. Exatamente. Porque senão você vai tirar e vai achar que não é. Olha, isso aqui é marrom, gente. Esse é o amarelo. Vermelho. Laranja, Pega o vermelho amarelo. pra gente... O vermelho tá aqui, ó. A gente vai pintar maçã. Ué, esse aqui não é vermelho, não? Não, esse aqui é um verde limão, E esse esse? aqui é um verde escuro. Esse daqui, no caso, é o laranja. Meu Deus do céu. Faz Ó, um, Su, que eu vermelho. quero acreditar. Pra maçã. Gente, que louco. Qual que eu vou provar, Su? Qual que é o que eu quiser? Isso, o único que não vai ter saborzinho aí vai ser o caju e a pera, que eu não achei a emoção deles. Mas o restante, todos eles têm saborzinho. Comer banana. Ó, tá vendo? Que chega quando chega aqui em cima eu já paro, ó, pra ter aquele formatozinho Ah, de olha maçã. o jeito que ela tá. Tem isso também, olha a maneira como ela tá pintando, ó. A banana, tudo bem. Mas esse daqui, A maçãzinha. tem uma pera na frente do prato. Pera. Isso aqui. Tá vendo? Faz de novo, Su. Tá vendo? Você que tá na sua casa, tem que ir subindo pra ficar sabe? Aquelas rachadinhas, ranhunheiras de maçã. De maçã, isso, exatamente. Ó. Olha, contato da Sulani. Põe na tela pra mim de novo. É o WhatsApp 98406-3453 para você encomendar para o Natal já. Ela já abriu as encomendas para o Natal. E para você também comentar no dia a dia. Encomendar bolos, doces, aquilo que você quiser lá no Instagram dela, Sulani Bolos e Doces. Tem muitas opções para você conhecer. Então, tá Ai, que prontinha. linda que ficou. Nossa, a maçã Deixa ficou secar. muito cara de maçã, Su. Deixa eu só mostrar uma coisa bem rapidinha. Mostra. Deixa eu só dar uma lavadinha nisso aqui pra gente poder mostrar pro pessoal como é que faz a pintinha. A pintinha. Embora não tá seco, mas a gente 30 já consegue. segundos, tá, filha? Estão me matando aqui, já que eu nem vi. O tempo passa muito rápido. Ainda mais quando tem esse povo que eu Ó, amo só assim. encosto. Ah, só mesmo, sem querer ficar Ó. fazendo a bolinha muito certinha, né? Não. É só E isso. essa é a única que tem detalhe, né? Comer. Ai, gente, eu amo essas coisas com leite, sem contar que deve ser doce, né? Não, não é. Não? Experimenta. E com Jesus eu sei que não tem Nossa, que gosto de banana! Não fica? E alegria, amor no coração. Com ele eu sei que Deixa eu ver se a maçã tá com gosto de maçã. todo dia que não tem sofrência. Com Jesus é alegria. Gente, tem muito gosto de banana. Fica aí Que dentro. delícia! Não tem sofrência não, é paz e alegria, amor no coração. Com ele eu sei que vou vencendo todo Não dia. tanto quanto a banana, né, Su? A banana é mais. A banana e o limão, eles são mais. Gente, mas é bom, hein? Limão também? Limão também. Pera, só o limão pra gente ir embora, tá? Eu já deixei tudo pra trás. Aquela vida tão sofrida, nem me lembro mais. Jesus entrou na minha história e tudo Parece mousse. Né? E não fica enjoativo. Ai, gente. Não é doce. Faz na sua casa, vai adorar. vive sempre a cantar. Onde ele chega, Aprovadíssimo. sofrência não tem mais lugar. Parabéns, meu amor, que Eu que delícia. agradeço. Paz e amor no Tá testando toda a sua paciência fazendo Não é? frutinha, hein? A Suco sempre fez com escala, assim me aparece a frutinha. Obrigada, minha amiga. Nada. Obrigada a você também pela companhia, estamos indo embora. Muito obrigada por você estar essa tarde aqui conosco. Quero te lembrar que lá no YouTube nós estamos ao vivo todos os dias no Tudo de Bom para você, o nosso canal. E o nosso programa de hoje já está disponível para você acompanhar a nossa conversa com os médicos e também para você fazer essa receita deliciosa, gente, bom demais mesmo, que a Sulani ensinou pra gente, tá bom?
Também quero te convidar para estar conosco amanhã, a partir das 2h30 da tarde. Amanhã é dia do nosso quadro Trocando Ideias. Nós temos sempre convidados muito especiais e um assunto que vai te chamar a atenção e vai te tocar demais. Esperamos amanhã, tá bom? Às 2h30 da tarde, com tudo de bom para você. Um beijo, Deus te abençoe. Até amanhã. Boa tarde para você.